Boa tarde, estamos começando agora o nosso primeiro podcast da turma segundo 03. Estamos hoje com o nosso convidado especial, o professor João. Isso aí, professor. Vamos falar. Beleza, como é que está? Tudo jóia? Tudo ótimo, Estou graças a Deus. faceiro para me convidar por primeiro, estou aqui pronto. Claro, nós já pensamos direto no senhor já, né? Para fazer um resgate histórico e tudo mais. Você é uma pessoa gente boa. Você, olha, vai perguntando que eu te respondo tudo. Ou quer que eu saia falando, eu posso já sair. Quer Pode. história da escola, história da minha vida? Pode, Você- a gente já vai falar sobre Olha, isso. professor. Então puxa o teu RG aí e me diga qual é o seu nome completo. Isso, Então, pessoal. ó, meu nome completo é João Carlos Silva Aromi. Cai na prova, é a primeira questão da prova. Quem não souber, vai -1, tá? Ó. Natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, tá? Nasci em 1962, então tenho 59 anos. Não me aposentei ainda por detalhe por causa do papel. E estou aqui já me efetivei no Gasparino em 2002. Mas eu estou em Tempos Novos desde 1988. Então, portanto, acho que 34 anos eu os quebrava. Era para mim ir para Rio do Sul, mas como eu fiquei aqui, vim trabalhar no Auxiliadora e gostei da cidade que era calma, aí eu fiquei, meus planos era montar um time de basquete, consegui montar, a prefeitura me deu todo o apoio, eu comecei a montar. E aí me veio um convite logo em seguida para ir para Caçador, trabalhar no SESI. Gostei, mas pensei e recuei, fiquei. Aí me efetivei na prefeitura em 90, não quis ir. 89 era para mim ir para Caçador, para o SESI. Não quis ir, me efetivei em 90 na prefeitura, e digo agora aqui que eu vou criar raiz. Aí veio uma proposta de Balneário do Camboriú, cidade linda pra caramba, iniciando, agora já está um baita de uma cidade. Pensei também, mas era violento demais, eu tinha os filhos gêmeos e coisa, digo, não, vou ficar por aqui que é calmo. Por isso aí eu fiquei trabalhando no estado e no município efetivo. Recebi uma proposta para trabalhar na faculdade da UNOESC, com um colega meu que foi diretor da educação física, e ele disse, João, vamos para lá e coisa, eu disse, mas não dá, eu sou efetivo na prefeitura, vou deixar tudo para trás. E como na época não tinha transporte, a faculdade estava iniciando, então eu tinha que escolher, ou ia de carro todas as noites, ou pedia para ele ficar 2 noites só. Como eles queriam todas as noites, né, que eu ia pegar bastante matéria para trabalhar, aí resolvi não pegar, tá? Porque não tinha condições. E outra coisa, eu trabalhava muito cedo, tinha que pegar ônibus do Ibicuí às 6 da manhã. Ia voltar da faculdade às 10, ia chegar em casa à meia-noite, e assim ia ser um transtorno. Eu decidi não ir. Não sei se me arrependo, porque todos os colegas meus que foram trabalhar naquela época se deram bem. Eu sempre digo assim, o dinheiro é bom, mas não é tudo. Não adianta eu ganhar bastante e gastar em médico, porque aí tu vai à tua saúde, daqui a pouco quando tu vê, tá lá ganhando tal, tu chega numa consulta de médico, tu já, ou fazer esse exame, tudo, já foi todo o teu medo. Então tem que ter esse cuidado. O bom é a gente ser feliz. Muitos alunos me dizem assim, professor, que o senhor é camarada. Não, eu sou feliz. Mas gosto de trabalhar com um aluno que acredita naquilo que eu falo, porque se ele fizer errado, ele sabe que cobra, que eu sou de cobrar. Eu, por exemplo, agora estava ali numa turma mexendo com um aluno, e ele dizia, o senhor vai passar o resto da vida mexendo comigo. Eu digo, enquanto eu te enxergar, eu vou, tá? Porque não apronte nada, porque eu guardo nas coisas, tanto coisa boa como ruim. Eu gosto de guardar muitas coisas boas, mas às vezes não dá, tem coisa que às vezes é ruinzinha, mas a gente guarda e depois mexe para o aluno ver que ali ele errou. Certo. E como é que foi sua infância lá em Uruguaiana? Conheceu o guri de Uruguaiana também? A Uruguaiana, eu acho que era eu, o guri de Uruguaiana. Aí o cara me copiou. Era assim, a Uruguaiana, desde piazadinha, assim, né? Então nós gostávamos muito de jogar futebol. Então a gente jogava futebol, fazia guerra de pedra. Sabe o que é guerra de pedra, piazada? Era ir no meio do mato e pegar umas pedras grandes assim, e um zinco, de preferência, uma árvore. E a gente se jogava pedra, olha a loucura. Quando pegava nos peitos, nos braços, era dor pra caramba. Mas nós tínhamos essa mania de guerra, não sei porquê. Até que um dia um se machucou feio e nós mudamos.
vamos mudar de brincadeira mais calma. Vamos começar a estourar a bombinha dentro de uma garrafa de cerveja, de cachaça. Sabe o que é? Então é que nem granada, né? Tu joga, ela se espalha. Então tu colocava a bombinha e saía disparando. E aí explodia aquela garrafa, os cacos de vidro vinham por tudo. Às vezes ficava cravado nas árvores. Limpar o quê, homem? Não, você jogava tudo no chão e deixava aquelas coisas. Não fazia nada. Outra coisa que nós gostava, sabe aquele jogador de futebol de botão? Que nós fazia campeonato, depois a aula, a gente saía, cada jogo era numa casa do colega. Por exemplo, eu tinha um time, outro colega tinha outros, aí a gente fazia a chave, ia jogar cada dia numa casa, como um time de futebol vai num estádio, né? Então, era assim, era a forma da gente brincar. Bodoque, então, para caçar as coitadas pombinhas, né? Não tinha nada a ver com os pecadores demoníacos, velho, e nós ia lá e mirava e pá, derrubava as pombas e coisa. Aí a gente começou a mudar, a crescer, aí a gente começou a jogar, treinar basquete, futebol. Eu treinei um tempo de futebol de campo no time profissional de Uruguaiana e era lateral. No tempo antigo era muito chato jogar futebol. A gente só ia até um pedaço, quem era zagueiro, só ia jogar até um pedaço do campo. Aí me convidaram para jogar basquete, maqueteava isso, vamos lá também o que é. E é onde eu me achei coisa. Ali eu ganhei a faculdade de graça, porque eu era atleta, então quando eu fui para a faculdade ganhei bolsa atleta. Aí não precisava pagar a faculdade. Foi uma das coisas que eu sempre digo para vocês. Quando der para fazer curso, gente, faça qualquer curso, qualquer coisa que você estiver fazendo, daqui a pouco você vai usufruir deles mais tarde. Tá? Eu nunca pensei que ia ganhar dinheiro com basquete. Ganhei dinheiro para me formar, não gastando nada, enquanto os colegas meus pagavam dinheiro ao vivo lá, eu só ia com uma folha assinada do reitor da faculdade e ganhava aquela bolsa lá. Tá? E os outros ficavam bravos, como é que tu consegue? A gente treinava, como era pequeno, agora está aí jogando, né? Daí a gente jogava e ficava lá, né? E aí dali em diante eu me formei em 84, aí tinha que trabalhar. Tinha escolha de ir para Uruguaiana ou vir para... Aí tinha uma irmã que foi minha diretora quando eu era atleta lá, e falei para ela, me formei, aonde que a senhora está trabalhando? Estou aqui em Campos Novos, Santa Catarina. Aí como eu tinha bastante colega que ia jogar os jogos abertos aqui, eu digo, mas vou lá para Santa Catarina também. Aí ela me conseguiu um emprego na Auxiliadora, mas quando eu estava chegando, ela estava indo para Rio do Sul. Me convidou para ir para lá. Eu digo, mas deixa eu ficar aqui para ver. Depois a senhora se entrosa lá e me leva para lá. Aí eu me entrosei aqui, ela me convidou para ir para lá, deixa eu ficar aqui mesmo. E fiquei, gostei, até hoje estou aí. Cidade boa, tranquila, dá bem para a gente morar, conhecemos todo mundo, o pessoal conhece a gente. E a gente faz o nosso papel, né? Do que é o nosso papel? É ser honesto, tá? Eu acho assim, a pessoa sendo honesta, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, a gente é feliz. Tá? Mas tem que ser honesto, a gente tem que, o que eu falar para vocês tem que ser uma verdade, mesmo que às vezes eu possa mentir um pouquinho para tentar atingir vocês, para vocês crescerem, entendeu? O que é uma mentira boa? Mentira boa é dizer assim, fulano está mal, mas homem, parece que está melhorando, entendeu? Para a pessoa, porque se a gente, muitas pessoas aprendi, faz uns 7 anos atrás, aprendi com um amigo meu, a palavra nunca diga não. A palavra não rebaixa qualquer um. Tu vem falar comigo, não. A pior coisa que tem no ser humano é tu ver a pessoa dizer não, né? Dá para fazer? Não. Dá para fazer? Pode observar. Qualquer coisa que vocês façam, eu troco ideia. Mas é difícil estar dizendo não, não faça, não vai, não pode, tá? Então, por quê? Porque a palavra não, ela rebaixa. Então, eu vejo às vezes uma mentirinha para os alunos. Pai, ele pode estar mal. Eu digo, homem, tu está melhorando, homem, isso aí. Aí ele vai pensar e analisar, né? Porque às vezes a gente chega lá e diz, claro que às vezes a gente tem que ser honesto. Se vê o que não funcionou, a tática do melhorando, a gente vai para o outro. Meu Deus do céu, homem, vai rodar esse ano, entendeu? Para tentar ver com que o aluno se desperte e vá para frente, né? Que o que mais dói em professor, a gente pode, é o aluno rodar.
principalmente na sua matéria. Tá? Eu, por exemplo, rodei poucos alunos, mas não que eu rodei, eles se rodaram. Não vinha na aula, não fazia mais nada. Então era mais um conjunto que tinha dos outros professores junto comigo para rodar. Então aí, como eu gostei, eu me formei em Educação Física e gostei de trabalhar, vim para cá, ó, ganhando dinheiro no basquete, com professor, treinador de basquete. E aí fui fazendo os times, na época só tinha joguinhos, não tinha hoje como o basquete nosso tem todas as categorias, nosso tempo era só o sub-17, então aí a gente formou o sub-17, formou o adulto, e depois eu me aposentei no basquete, porque era muita viagem, eu tinha que escolher basquete ou apitar jogos de vôlei ou de basquete, pela Feira de Esporte. Aí eu decidi apitar os jogos, porque a prefeitura não ajudava mais as equipes. Aí eu digo, eu vou apitar jogos, que aí a gente ganhava mais. E aí depois a gente viajava demais, e aí nas escolas a gente não ganhava falta, porque tem uma lei do governador, o pessoal da arbitragem que sai para fora apitar jogos, podia ser dispensado das aulas. Mas aí eu pensava lá comigo, é injusto, o aluno lá louco para ir na educação física, coisas, às vezes tinha que ficar dentro da sala copiando matéria, e eu ganhando 2 vezes, ganhava como professor e ganhava ou escolhia para apitar ou era professor. Aí eu disse, não, você continuar como professor, esqueci a arbitragem. Aí um colega meu, mas não faz isso, coisa. Hoje esse meu colega que falou isso comigo, que nós apitava junto, ele apita os jogos da Liga Brasileira e Internacional já, tá? O Paulo Bial, ele mora em São José. Então ele falava para mim, João, tu tá deixando, nós fizemos uma dupla boa, Eu digo, não, eu tenho que é justo. Aí depois tu pensa assim, mas será que eu acertei? Ele está lá super bem, viajando por todo o mundo e apitando jogos do país, apitou jogos final da Liga Brasileira. Eu digo, dá uma hora. Mas eu pensava também, digo, não, mas em compensação eu escolhi para ficar aqui e gostei, vou ficar, é uma coisa do trabalho e da profissão da gente, né? E ali fiquei mesmo. E estou até hoje com vocês, né? Podia não dar mais aula para vocês lá pela banda de 2008, era para mim ter saído da escola, que eu tinha que fazer escolha. Ou apitava jogos, ou era professor. Beleza? Ótima escolha. Professor, como você falou anteriormente das suas brincadeiras com seus amigos, das pedras, bombinhas, roleta russa, você pode me falar se você tinha irmãos? Tem um caso? Tenho. Eu sou cruz assim, guris, na minha cidade, são cidade de 3 países juntos. Do lado esquerdo, Uruguai, do lado direito, Argentina e no meio, Brasil. Na minha cidade é fronteira. Quando vocês pegar o mapa, olhar, Uruguaiana é bem no cotovelo assim, do mapa do Rio Grande do Sul. Aí vocês vão ver lá. Então, naquela época, os argentinos sem vergonha, vagabundo, vinham namorar as mulheres brasileiras. Não é que a mãe embestou de tinha se separar, embestou de olhar para um argentino, e esse argentino se casaram lá e eu nasci. Mas antes, fui há 2, 3 anos, aí a mãe já era casada antes, se separou, aí teve 2 filhos, tá? E depois eu com um argentino. E esse meu pai depois se separaram de novo, a mãe está louca, só se separaram que nem eu. E aí o meu pai lá com outra argentina fizeram a minha irmã. Aí, então hoje sou um irmão morto e mais um vivo, uruguaiana, eu e a minha irmã do outro lado da ponte, argentina. Todos nós cedemos, a gente se encontra. Pai morto, mãe morta, tá? Já faz tempo que morreram. Então, mas mesmo assim a gente se dá bem, se comunica, tudo. E ela fala em espanhol, tá? E às vezes, por isso que eu digo para vocês, agora o pessoal estava numa aula de espanhol lá, é importante aprender um pouco de cada língua, tá? Vocês viram que eu estou tentando aprender o haitiano ali, né? Agora, o Macici, vocês já sabem o que é, né? Sabe ou não? Então vamos estudar para ver. Você sabe falar um pouquinho aí agora, professor? O quê? Haitiano aí? Não, estou aprendendo, calma, estou chegando agora, primeiro mês. No primeiro mês eu estou. Eu tenho que chegar com os haitianos devagarzinho, é eles meus professores.
E aí eu vou, só para dizer para vocês, sabe o que é macici? É viado, tá? Por quê? Olha como é que os haitianos são sem vergonha. Eles ficam falando mal da gente e nós bobão, dando risada. Eles ficam falando em haitiano, ó, o Guilherme é viado, ó, é bambudo, ó, é sem vergonha. E nós lá com a cara de bobo, dando risada. Você cuida dos haitianos. Eles ficam falando, tá? É a mesma coisa nós falar mal deles quando eles chegam aqui. Né? Eles não entendem nada, nós podemos descascar eles. Mas é bom a gente conversar com eles. Como é que eles conseguem aprender a falar português e nós não vamos conseguir falar? E é bom, sabe por quê? Eles sabem falar francês. Se vocês começar a pedir algumas coisas de francês, quem sabe? Eu tenho um atleta meu que foi, o Rodrigo Mecabô. Hoje ele é engenheiro na Alemanha e morou 5 anos na França, tá? Então ele estava falando, tudo que a gente for de pegar aos pouquinhos, né? O homem não sabia nem inglês, aí ele foi aprender as coisas tudo na marra. Aí lá na França ele estudou um pouco da engenharia europeia e aí já foi contratado na Alemanha. Quezão aqui da auxiliadora aqui, ó. Tá? Hoje, quando ele vem, ele conta todas essas histórias para nós. Tá? Então eu digo, ninguém sabe da vida da gente, né? Só quem tiver coragem. Eu tenho um sobrinho que mora em Boston, nunca mais voltou, de tão bom que é para lá. Ele diz, olha, vou morrer por lá, lá é bom, é um paraíso, né? Então, cada um no seu canto. Se vocês olharem para a minha cidade, Piazada, aqui Campos Novos é um bairro onde eu morava no bairro São Miguel. Tem tudo, hospital, campo de futebol, estádio, ginásio, escolas grandes, tudo, tem tudo nesse bairro. É maior do que Campos Novos, o bairro que tem lá. É uma cidade de 200 e pouquinho mil habitantes, então é enorme de grande. Assim, para a estrutura de Santa Catarina, uma cidade de canto lá de fronteira, é grande. Então aí vocês dizem, mas por que vem? Às vezes é a hora de a gente tentar, quando é novo, a gente arriscar alguma coisinha para ver se dá certo. Eu podia ter ficado lá, podia estar melhor que agora ou não, mas aquilo que eu disse, eu tinha que me aventurar para conhecer as coisas. Senão podia ter ficado lá, não ter dado certo, não conhecia Santa Catarina, nem as praias, nem os interiores aí, né? Então, isso que eu digo, às vezes a gente tem que crescer. E uma forma de crescer só existe uma, pesada, é estudar. Não pensa que eu vim crescendo como atleta, como não. Eu associei atleta com estudo. Sem o estudo, eu tinha ficado lá, estava numa bodega da vida reclamando, né, dos outros, do pai, da mãe, e assim a gente acha sempre para reclamar. O que eu fiz? Eu olhava nos meus vizinhos, coisas que não davam certo, os que davam certo. Aí eu tinha um vizinho de frente que era, eu trabalhava na rádio, que dia era meio pedreiro e coisa, e estudava à noite. Eu digo, o senhor não cansa. E eu vou de manhã na escola, já estou cansado. O que eu fui olhar? Não é que o homem se forma em direito, dali fez uma potência, tanto financeira como pessoal, só falavam nele na cidade, ele era um baita de um advogado. Eu pensava, putz, eu vou copiar esse aí, quero estudar e depois me formar e ser bonzinho no que eu faço. E realmente ali eu comecei a ralar, a estudar, baixei a cabeça de lá, eu não quero ser pobre que nem meus irmãos aí que trabalham duro, eles não queriam estudar, né? Aí um irmão meu viu que eu estava estudando, começou a ralar. Aí se efetivou na prefeitura, estudou, tá? Que eu sou o terceiro. O mais velho está vivo, do meio faleceu, e eu, né, dos homens, ele é boa também, irmã é mais nova. E o resto do tempo tem estudo. E o mais velho não tinha, então aí o que eu fiz? Sem querer eu fui exemplo para o meu irmão, tá? Fiz ele estudar, ele estudou, fez prova, tudo na prefeitura, hoje trabalha lá, ganha bem, e está com a vida dele mansa. Pode ser, vai, Luciano. E aí, professor, continuando nessa linha aí, como que era a tua casa antigamente, lá em Uruguaiana? Essa é a baita de uma pergunta. Eu tenho uma foto até hoje onde eu morava. Vocês iam ver a casa velha de madeira, homem. Sabe aquelas casas, às vezes eu passo, tem uma casa aqui em Campos Novos e me lembro da pobreza nossa lá. A minha casa era de madeira,
sabe quando a tinta enruga, fica todas as casquinhas? Sabe a nossa bola de vôlei? Entendeu? É que nem assim, parece que está saindo as casquinhas. Então nós não tinha dinheiro para pagar. Se nós fosse pagar o pintor, nós não comia. Então nós tínhamos que ir à casa velha cada vez mais esculhambando. E aí, a pobreza velha era daquelas grandes, né? A gente trabalhava para comer. Então a gente estudava, aí muitas das vezes parava, comecei a conseguir um emprego, com 15 anos. E aí eu digo, mas gostei de ganhar, né, uns troquinhos. Aí no final de semana tu saía, aí ajudava a mãe para comer, nós éramos 3 irmãos, e a gente fazia alimentação, né? A mãe não era aposentada ainda. Então a gente pegava e fazia, sabe o quê? Juntava aquilo para tentar dar no mês. Comprava comida para dar no mês, o que sobrava a gente gastava. Algum bailinho, alguma coisa. Mas era difícil, não era cedo. E eu digo assim para vocês, era tão pobre que a gente ganhava muita roupa usada, tá? Hoje, tu chega aí, professor Tiago, para dar uma roupa para alguém, tu tem que saber para quem vai fazer, porque às vezes a pessoa se ofende. O mundo se transformou muito. Naquela época, não. Eu tenho até uma história que eu ganhei um sapato social de bico furado na sola e colocava a meia e colocava um saco plástico o dia que estava chovendo, porque tu vai pisando em poça d'água, né? Primeira vez que eu fui com o sapato furado, sem o saco plástico, fiquei com os pés tudo molhado, peguei um resfriado, aí desgraçado. Aí na outra já sou esperto, né? Coloquei o saco plástico, e lá pelas tantas não tinha bem, nem hoje, bonito, e nós não tinha ginásio lá, nós só tinha um campo, e não tinha trave, não tinha nada. E lá pelas tantas, vamos jogar futebol, vamos, tá, tudo beleza. Aí eu tirei o calçado, que era o único. Como é que eu ia jogar futebol? Sabe o sapato social? Aquele de bico? De couro e de bico. Eu digo, mas como é que eu vou jogar esse sapato? Tirei, né? Vou jogar de pé descalço. Tinha aqueles espinhos lá. Tem, né? Pobre, ou joga ou fica olhando. Lá, me traquei a jogar. Não é que vai daqui, vai de lá, eu jogando. E o piá me fez e me finca o meu sapato de bico para goleira. Entendeu? Sabe o que é? Fincar no barro o bico do sapato, filha da mãe. Digo, mas homem do céu, só tenho esse. E vocês me fazem de goleira, homem. Tá louco, tio? Mas o que vocês pensam? Você foi meu sapato, cheguei lá tudo, tudo arrepiado, meu sapatão, o bico, parecia uma coisa de aeroporto, assim. Coisa mais feia, sabe quem já viu o biriba aí? Sapato de palhaço, bicos, os alunos tiravam o sarro. E outra coisa para vocês verem como é que a vida era. Eu era narigudo, né? Hoje não sou mais. Eu era capaz, eu já tinha um narizão velho. Aí eu estava, olha bem, 8ª série à noite, no colégio Rio Barbosa, tinha um bequinho, na frente era um estádio de futebol. E aí tinha um bequinho que passava a casa para um lado, essa rua para o outro, mas era a rua de passar as pessoas caminhando, não era carro. E a escola de janela lá, tudo. E eu lá estudando, nunca me esqueço, uma quinta-feira, friazinha, e eu sentadão na primeira fila, lá quase pegando no sono, me passa 2 bêbados, mas olha lá, olha o tamanho do nariz daquele piá lá, olha aquele guri com aquele narizão. Eu digo, filha da mãe, eu fui me virando para o outro lado, né, aquele lá, se a professora estiver no quadro, ele cutuca ela com o nariz para perguntar, nem precisa se levantar. E eu ali me encolhendo, né, tipo, sabendo que era para mim, né, e eu tinha uma senhora já de idade, se levantou lá de trás, vocês, seus bêbados, não têm o que fazer, ficar mexendo com o coitadinho que está estudando, coisa arada. E ela me defendendo, eu já fiquei cheio da boca, quieto, mas ela lá, vamos achar o que fazer, porque não vão para casa dormir, vão chegar em casa e ainda acomodar as mulheres. Mas não adianta, vizinha, ele tem o nariz grande e ele tem, não adianta defender. E aí eu dizia, hoje qualquer coisinha a gente fala, uma besteirinha é bullying, tá? É bullying, claro que dói, mas se a gente tem que se defender, vai fazer o quê? Eu ia fazer o quê se eu nasci com o nariz grande? Entende? Eu pensava assim, ou entro para dentro do quarto e não saio mais,
ou vou enfrentar, tinha que enfrentar, cada um com seus defeitos, as suas qualidades. E eu comecei a aprender muito cedo o que é qualidade e o que é defeito, tá? Tanto na palavra como no pensar assim, tá? Eu penso que esse aqui, eu falo dele, coisa, isso é um defeito, tá? Uma qualidade, vocês podem ver, a qualidade dificilmente a gente elogia. Ô, fulano namora com a Michele, não, entendeu? Um elogio, a Michele é bonita e coisa rara. Ninguém chega para ele e elogia, né? Sempre dá para trás, né? Aquilo que eu falei. As pessoas querem hoje falar não, e o não é ruim, né? Então, por que às vezes vocês pensam? Teve um aluno um dia falando para mim, ele, professor, o senhor é muito legal, o senhor mas o senhor é meio bobão, assim, eu digo, né? Tu prefere o triste e sério e quietão e rígido, ou assim? Toda a vida, né, professor? Assim é melhor. Que aí o senhor dá atenção, o senhor fala, o senhor brinca, coisa lá. A vida é assim. Cada tem escolha, entendeu? Às vezes tem professor que ele não dá essa liberdade, porque às vezes ele pensa, se eu der muita trela, os alunos tomam conta. Então ele já entra friozão e sai de lá mais congelado aí, entendeu? É uma forma dele usar. E a minha matéria, como já é de fora, e eu quero que vocês participem. O que eu quero participar? Tendo se mexendo, vou jogar um xadrez, um dominó, um vôlei, um basquete, um futebol, não pode estar parado. Uma das coisas que eu vejo, ainda bem que aqui não acontece muito, tem uns 2, 3 gatos pingados com o dito celular, tá? Que aí quer usar o celular na aula e está matando com o corpo dele, entendeu? O corpo da gente tem que ser ativo. Não, o celular eu gosto, todos, mas uma hora que eu não tenho o que fazer, agora é a hora do celular, aí eu dou uma olhada, vejo, para me distrair, mas quando tem alguma coisa para fazer, esqueça, deixa o celular de lado, porque à noite a gente sempre acha um tempinho para estar no celular, ou no notebook, no computador, tá? Então é isso que eu penso. Toque-me ficha aí, Luiz. Então, professor, o senhor falou muito da educação. Eu fiquei super curiosa para saber como era a escola naquela época. Olha, eu estudei nessa escola Rui Barbosa e no Flores da Cunha. Tudo a escola do Estado. Na Rui Barbosa era municipal e a do Estado era... Aí teve antes uma perto de casa, que é o Uruguai, se chamava Escola Municipal Uruguai, tá? Então era pequenininha, só de primeira a quarta série. Aí nós estudava, depois eu fui para outra, Laura Vicunha, estudei até a oitava. Da oitava eu fui para o Rui Barbosa, que era à noite, aí tu tinha que trabalhar, então os tutu, tinha que estudar de noite, tá? Mas era até a oitava série. Aí eu fui para Elisa Valls, era uma escola de 3.000 alunos, hoje está lá ainda, forte e firme. E aí eu estudava lá, fiz o terceiro e segundo, o primeiro, segundo, terceiro. No terceiro de azar, eu estava servindo. Vocês sabiam que eu servi o Exército Brasileiro? Eu era o 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada. É o Exército de Tanque de Guerra, Urutu, Cascavel, era o nome dos tanques, tá? Então eu servi nisso aí, nessa parte aí. Aí eu comecei, a gente tinha instrução para guerra, para tudo, montar arma, ir nos campos, rastejar. Às vezes eu estou escutando as coisas da guerra ali, vocês acham que a guerra é pegar uma arma? Não, tem muita tática. À noite tu tem que ficar no escuro, nunca perto de luz, e rastejar de um lado para o outro, nunca andar parado, entendeu? Outra coisa, quando a gente trabalhava nos tanques de guerra, a gente também andava nos tanques, né? Então, foi ali. Logo em julho eu saí, não que eu saí do exército, a gente tem que cumprir um ano. Eu fui para trabalhar numa secretaria lá dos general e coronel lá, e aí então para mim ficou mais folgado, tá? Eu não tirava mais serviço. Serviço são 4 soldados cuidando de alguma coisa. Às vezes nós ia para o interior, cuidar dos paiol, onde tem as armas, munição, é perigosíssimo aquilo lá, porque tanto os traficantes queriam aquilo, como até os adversários de guerra, os argentinos, Uruguai, porque a gente nunca sabe. Lá estava tudo
as armamentos de mão, granada, tudo que tivesse lá de mão estava nos paiol. E eram 8 paiol e ficava um aqui e o último lá na Bavária, na praça para lá. Então era um trajeto grande para a gente cuidar, e um cuidava, tudo cercado com tela, cheio de frescura, mas tinha que ter um soldado junto. E um dia, essa era boa, vai no meu livro, um dia eu estava lá, em escuridão, só as luzinhas das frentes, né? E eu ouvi um barulho. Eu digo, epa, tá vindo gente aí. Me armei tudo e fui por trás, né? Na escuridão. E fui indo, digo, agora vou dar uma espiada. Quando eu fui para espiar, né, que fez... Mas levei um cagaço, né? Eu fui ver o cavalo do general, que é do jogo de polo, que é um jogo de futebol que bate numa bola de madeira, que eles usam cavalo. Filha da mãe tinha jogado o cavalo lá, porque tem umas gramas bem bonitas assim. O cavalo comendo lá, e esqueceram de avisar nós. Para dar um tiro no cavalo era para já. Mas homem do céu, eu levei um cagaço até hoje, cobrando. E era assim. E a nossa escola era boa, assim, né? Que nem a de vocês, assim, né? Tinha os esportes. Eu fui conhecer ginásio de esporte pesado nesse Elisa Vals, tá? A escola maior que tinha. Dali, mas eu sempre aprendi jogando em quadra, que nem essa nossa quadrinha aqui, ó. No tempo antigo, os esportes, os atletas eram feitos aqui, ó, nessas quadras, não eram poucos, era ginásio, entendeu? Só a escola de 3.000 que tinha, né? Ninguém dava ginásio. Hoje aqui em Santa Catarina, qualquer escola aí de 100 alunos já tem uma quadrinha no ginásio, tá? Então, era esse jeito que nós estudávamos. E a sacola de levar, não era mochila, professor Tiago, era um saco plástico de arroz, sabe aquele saco grande de arroz de 5 quilos? E a gente colocava um elástico, não esses elásticos de dinheiro, elástico de calça, aqueles brancão, amarrado quando chovia para não molhar os cadernos. E funcionava assim, quando dava um abrigo, uma rusga, era sacola para tudo quanto é lado. Mas de vez em quando dava. E o caminho era muito longe? Um era 2 ruas de casa, 1ª a 4ª série. Aí depois o outro já foi 6, depois o outro foi 9, e aí voltei para o 2º grau, foi 5. Tá? Quando eu voltei já fiquei mais perto. Mas é o detalhe que no 2º grau, como tu trabalhava e estudava, era muito cansativo. Tá? Eu, por exemplo, o professor Tiago, esse dia eu estava falando, o que eu mais gostava era a aula de geografia, quando eu estava no exército. Era a única aula que eu ficava acordado, porque a professora era um pedaço de mau caminho. Ia lá de mini saia, bronzeado, os pernão roliço, bem bronzeadona, mas um corpão, ela era atleta, sabe? Olha, ela ficava lá, era a única aula que eu assistia, acordado assim. Ela saía, terminava a alegria dos homens. Nós pegávamos sono, porque era cansativo. Imagina tudo no exército o dia inteiro. Sabe como é que é o exército? Coloca o capacete de aço e corre 5 quilômetros com a mochila e com a água. E tem que cantar ainda para alegrar, né? Corridinha, michuruca que não dá nem para suar. Eu vou dar a volta ao mundo para poder descansar. Era uma coisa do tema, de que eu vou dar um tiro no general e no coronel para poder descansar. Os demônios ficavam sentados nas 40, 5 quilômetros. E no calorão, fervendo, calor. E a vida era assim. Eu tinha que viver. Hoje não é uma história boa para contar. Muitas das vezes eu peguei disciplina, foi no exército. O exército me ensinou a ser disciplinado, ter hora para as coisas, chegar tudo sempre no horário, entendeu? Cumprir, falar com as pessoas certinho, né? Entendeu? É uma das coisas que eu aprendi lá, foi bom para mim. Segue o baile. Muito interessante essa tua história do exército aí. Dá para ver que você passou por muita coisa aí. Agora eu vou perguntar para você como é que era a namoradinha, né? Já que você vou contar isso aqui. Eu contei na formatura dos alunos lá. Tá? O professor Tiago estava lá, escutou. Gente, eu era tão feio. Mas, homem do céu, eu acho que o feio veio tudo para mim. A mãe, quando estava com o pai lá, ela caprichou,
Com os outros, meus irmãos. Comigo, acho que foi só um beijo, tchau. Porque tá louco no céu. Homem do céu. Para ajeitar uma louca, meu Deus do céu. Aí eu tinha que usar uma tática. Eu digo, puxa, nós íamos quando sobrava dinheiro, não era assim. Era um baile a cada 2 meses. Aí juntava um troquinho lá. Vamos lá na escola de samba, os Roxinol, lá tem um bailão gostoso lá. Ia lá. Mas eu sempre convidava hoje, naquela época era bom, podia convidar os amigos. Hoje, se tu vai com 2 amigos, estão falando mal da gente. Estão ficando aqueles 2. Naquele tempo, não. Aí fulano, vamos num baile lá, coisa... eu acho que vamos. Eu convidava ele, sabe por quê? Ele era bonitão e eu feio. Então, ele ficava lá comigo, nós olhando as gatinhas lá, né? E daqui a pouco as gatas se interessavam por ele. E às vezes vinha a amiga da gata, né? Então, né, sobrava um resto pra gente, né? Ele não ia pegar as 2. Ele pegava uma e a outra vez, estou aí nas paradas, né? Aí era chance no feio pegar. Eu pegava, né? Sobrava aquela ali, né? Já ia junto. Já ia junto. Eu digo, às vezes vinha uma feiosa, eu digo, 2 feios, coisa mais linda do mundo. Tinha que pegar, senão que eu ia beijar o quê? Poste lá fora? Era assim. Aí a gente, mas naquele tempo não pegava já direto, não é como hoje, né? Hoje sai de qualquer lugar já se pegando, naquele tempo não. Dançava, coisa, tinha que ir. Minha casa é lá no Cafundó do Judo, tá? Onde o diabo perdeu as portas. Aí tinha que ir lá visitar e coisa, né? Não tinha dinheiro para ônibus, então tinha que ir a pé. Chegava lá suando, saía de lá, dizia oi, tudo bom, como é que tá? Tchau, tchau, voltava. Que diabo de namoro hoje não. Já vai na casa e já fica posando, Tiago. Como é que pode uma coisa dessa? A vida mudou muito. E era assim. Mas eu tive sorte também e consegui uma namorada legal. E para casar, como é que foi? Casei 3 vezes. Casei 3 vezes. O primeiro foi na Marvel. Aí ela engravidou. E que história mais triste. Fazia filho antes de se estudar, de se formar. Ela estava se formando no magistério. Aí ela era professora, mas não era formada. Mas que coisa, eu acho que eu estraguei a vida dela e ela estragou um pouco a minha. Não pelo filho. Os filhos estão aí, estão bem bonitão, formado, tudo. Não, isso aí. Nós, às vezes, a gente ia ter um futurão bem, que aí nós ia ter tudo, né? Então a gente antecipou, inventou de fazer sexo, entendeu? Isso aí tá aquilo, né? E aí deu prejuízo. Aí vem a criança, tu tem que sustentar a criança e assumir. Aí a gente se casou, como ele falou, na marra, assim mesmo. Mas a gente se gostava, mas tudo, aí os pais ajudaram, o pai dela deu a casa, a minha mãe deu os móveis, aí a gente morou tudo sossegado. Mas é como é feito tudo na coisa, era lógico que não ia dar certo, tá? A hora que a gente, quando vivia de namorado, tu ia ao final de semana e coisa, beleza. Depois que foi morar junto, que a gente se descobriu que não era um pro outro. Mas a gente ficou um tempo junto, aí as crianças cresceram, aí depois a gente se separou. Aí ela ficou em Uruguaiana, hoje é professora, diretora, e eu vim para cá e fiquei fazendo a minha vida aqui, tá? E os filhos, hoje tem essa menina com ela, tem 36 anos, é enfermeira formada, e tem um piá meu que trabalha um cartório em Florianópolis, que ganhou a faculdade naquelas coisas acho que é ProUni, que faz as provas e ganha a universidade gratuita. Ele é bom, inteligente, e ganhou a bolsa em Florianópolis. Nunca mais quis voltar para o Uruguaiana. Está lá em Florianópolis, faceiro, e a gente se fala toda hora e coisa, né? Então é assim que funcionou. E depois eu vim para cá, aí não conhecia uma pessoa na faculdade em Bagé. Aí a gente veio morar aqui, ela se formou, tudo, não deu certo também. Aí ela tem a vida dela, mora aqui. Nós fizemos 3 filhos, 2 gêmeos e um. Ela é professora e a gente mora, se dá bem, tudo, os filhos hoje tudo crescido, trabalhando, formado, graças a Deus, tá? E aí eu me ajuntei com outra professora, era só professora também, fez achar uma médica, eu fui achar só professora, né? Aí achei outra professora, a gente mora junto até hoje, tá? Como diz na gíria, emplastado, não se casa mais depois, né? E aí a gente está até hoje junto.
faz o que? Uns 16 anos. Tá? Então funga assim as coisas. Tá? Às vezes a gente não é que... Eu pensava, mas será que eu sou muito ruim, assim, ruim que eu digo como pessoa e coisa, que não dá certo? A gente fica meio arrependido, né? E até para outra pessoa também, né? Não fechar o caixa com a pessoa, porque a gente é nascido no tempo antigo, pesado, é de nascer e morrer com o mesmo casamento, entendeu? E muitas vezes não dava certo. Eu acho que era o tempo que ia mudando. Não sei se vai ter para o tempo de vocês, coisa de 7 anos, como é que é? O pessoal fala muito, quando tem 7 anos de casado, a crise dos 7 anos que fala. Quando a pessoa chega no 7º ano, parece que estão tudo enjoado um do outro. Nenhum se dá bem, coisa, acha ponta em qualquer coisa. E como a gente era muito novo na época, né, a gente achava ponta em tudo. Ela comigo e eu com ela. E para melhorar a gente tinha que se separar. Né? Hoje a gente vê muita tristeza. Por quê? Por isso que eu digo para vocês, gurias e guris, namore para se conhecer. Se o homem é muito violento com você, caia fora. Se a mulher é muito violenta com o homem, também é coisa que não vai dar certo. Vocês veem a matança hoje. O pessoal se separa, o homem quer lá, vai lá e mata a mulher. Não adianta ser assim. Porque a gente tem que se conhecer. No tempo antigo chamava de namoro, para as pessoas conhecerem o companheiro que ia ter. E ali às vezes ficava 5, 3 anos namorando. Hoje não, é 2 meses, a pessoa se amontou, aí vão morar junto. Por isso que não dá certo. Porque às vezes a pessoa pode ser burro, pode ser burro. Tá? Aí não tem o que fazer. Aí vai dar só briga, e se fizerem um filho, vai ser pior que o filho, coitado. Que fica no meio dos dois, escutando briga e coisa. Né? Mas eu sempre digo para os filhos que os pais brigam: procurem estudar, porque você vai ficar de idade, vai completar a tua maioridade. E você vai, a hora que der, você vai ter estudo e tudo, e vai sair de casa e vai viver a tua vida. E deixe eles brigando lá. Tá? Então, cada um faz a sua vida, né? Segue o baile por isso. Então, professor, como foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi assim, sem carteira assinada. Eu trabalhava coisa de som, de televisão, concerto de televisão, coisa, com um rapaz que era famoso. Ele tocava num conjunto, e esse conjunto hoje nós temos o João Chagas Leite. É um rapaz que tem um problema na mão, que toca também. Hoje ele é famoso no sul, no país também. Tem umas músicas bonitas. A hora que vocês fizerem uma pesquisa no Google, pesquisa o João Chagas Leite. Então eles eram sócios dessa coisa de concerto de televisão e venda de televisão. Na época era tudo separado. Então a gente começou lá, mas sem carteira assinada. Tá? Trabalhava na frente lá atendendo, né? E tinha os técnicos arrumando lá atrás. Foi assim meu primeiro emprego. Certo. E na tua casa, como que você fazia quando ficava doente? Tinha que tipo de remédio na tua casa? Isso, era legal, porque eu tinha uma avó sensacional. A avó, era tão show de bola que a minha avó tinha uns 89 anos. E a avó era legal, porque ela curava até coisa que a gente não tinha. Então, um dia eu estava eu e meu irmão, numa gripe velha forte. E a avó pegou lá, não enxergava direito lá, pegou uma coisa, um comprimido de latopur, você sabe o que é? Laxante, velho, tu toma aquilo cagadinho. E deu pro meu irmão, graças a Deus que ela deu pro meu irmão. E o meu irmão faceiro, deitado no escuro, tomou de primeira. Tomou. Mas deu uns 20, 30 minutos, o homem estava no banheiro. E não parava mais, e não parava. E vó, o que a senhora me deu? Te dei um comprimidinho. Foi lá, deu o comprimidinho, lactopur pra caralho, bastante lá saiu o homem. Mas a senhora me deu o remédio errado, vó, não sei o quê. E eu dizia, não, mas vai passar tudo agora, meu irmão, tudo. E nós fungando lá com ele. E tudo era remédio caseiro, não tinha essas coisas era pouco que tinha esses comprimidos aí, tá? Mas o que tinha de comprimido era melhoral infantil e melhorar o outro.
O resto eu não conhecia. E xarope, né? Xarope feito de casca de laranja, xarope feito de limão, de tudo. E era assim, nossos remédios lá. Caseirão, velho, chá de alho, para ficar fedendo 3 dias na boca. Fazia assim, todo mundo saía de perto. Mas era que nós era assim. E deu certo, porque a gente se curava rápido, entendeu? Sabia como é que era a dor de ouvido no tempo antigo? Se tinha uma dor de ouvido, aí a mãe aproveitava que a mãe era fumante, enchia os pulmões dele. Chegava, dava uma baforada lá. Imagina a contaminação no ouvido. Claro que passava a dor de ouvido, ficava bem quentinho com aquele calorão, passava para já. Mas no outro dia vinha pior, porque enchia de bactéria, de coisa, né? E elas achavam que estavam curando. Dele cigarro na orelha da gente, né? E outra coisa, açúcar, uma colher de açúcar com água para dor de garganta. A gente chegava e socava. Nossa, mãe do céu, raspava aquela garganta ardida que diz que era bom, não sei, mas que doía pra caramba. E era assim os remedião velho, assim, não tinha o que fazer, tinha que tomar esses remédios. E tinha o famoso, quando a gente se cortava, se esfolava, tinha o metiolato, que é ardido, gente, meu Deus do céu, era mais fácil ter jogar de novo no chão e se esfolar, que ardia menos do que passar aquilo lá. Mas tinha que passar, a avó dizia, não filho, vai curar, vai secar a joia. E tinha que, antes dela passar eu já estava soprando, né, porque ardia demais. Então, já ficava pronto, tá? Então era tudo assim, tudo manualzão, pouca coisa de farmácia. As farmácias eram escassas, bem poucas farmácias, tá? Tanto é que no meu ensino médio eu fiz farmácia. A gente aprendia a fazer remédio. Eu aprendi a fazer xarope, os comprimidos, tá? Eu aprendi tudo isso. Na época era tudo coisa caseira, feito manualmente. Aí depois veio as fábricas, né? Aí você pôs farmacêutico de remédio, assim. Agora não, tem que ser formado na faculdade e só remédio. Nas farmácias não vende mais remédio caseiro. No tempo antigo tinha um cara que fazia remédio na hora para você. Chegava lá e dizia, eu quero um potinho de xarope. E qual ele fazia lá e te entregava. Agora não tem mais. Segue o baile. Então, professor, como última pergunta, quero perguntar para o senhor se o senhor tem algum momento que te marcou muito, sendo feliz ou triste, que o senhor nunca vai esquecer. Tá. Primeiro, o triste. Sempre eu falo do triste, que quando eu perdi a minha avó. Eu estava no estava no Ibiqui, dando aula, e recebi a notícia que minha avó tinha falecido. Ela era bem velhinha, tudo, gostava muito dela, ela segurou muito nós lá quando era novo. Então eu trabalhando, mas não perdi a alegria naquele dia. Eu por dentro estava desmanchado, entendeu? Chorava tudo que tinha direito, por dentro, por fora, o sorriso tinha que aparecer, que os outros, não ia passar minha tristeza para os outros ali. Sei que os outros professores eram bem meus amigos, iam ficar chateadão, né? Então eu engoli até chegar em Campos Novos. Aí cheguei e fiquei num canto lá e eu despejei, né? Então é uma coisa da perda. Eu sempre digo para todos vocês aí, ó, vai ter as coisas boas e vai ter as coisas tristes. E a gente tem que aprender. Quando está coisa boa, aproveite, fortaleça de coisas boas, entendeu? Eu chego aqui na escola, quando eu entro lá é só felicidade, porque os alunos são bons, os colegas são bons, tudo é bom, tem umas coisinhas que, se a gente levar tudo a ponta de faca, tu não vai ser feliz, tá? E feliz foi quando eu me formei na faculdade, porque a gente pobre, gente, é complicado tu não ter, por exemplo, nós não tínhamos estrutura, nós tínhamos estrutura familiar, mas a pobreza era muito grande, na época tudo tinha que pagar, não é como hoje que tem bolsa. Hoje se você se formar, vocês não vão precisar pagar a faculdade. Tem a lei 170 que dá bolsa gratuita, tem a faculdade que dá bolsa, porque hoje os governos dão dinheiro para as faculdades para elas dar bolsa. E as faculdades particulares hoje, que aqui perto nós só temos particular, vocês vão ter, porque as faculdades têm que ter número X de alunos. Então eles ficam chamando os alunos,
vem estudar aqui, tem bolsa, 80%, 20%, 30%. Isso, queira ou não queira, ajuda. E na época não tinha isso aí. Eu fui estudar, meu Deus do céu, era uma pobreza. Se não fosse essa bolsa atleta, eu não tinha estudado, entendeu? Mas como eu ganhei a bolsa atleta, eu só pagava, no início eu não pagava alojamento, morava juntos. Aí depois era muito, uns queriam estudar, outros não estudavam, porque era um atleta, não queriam nem saber. Então, como eu tinha que estudar, eu me separei lá, saí do alojamento, fui morar com dois colegas meus lá, entendeu? Rachemos tudo e contava o dinheirinho contado, né? Então, essas eram as dificuldades. Mas aí eu me formei, foi uma das alegrias bem boas, tive muitas alegrias, mas essa me marcou porque me sustentou para o resto da vida, uma coisa que eu não esperava que eu ia fazer, faculdade, tá? Mas eu consegui fazer e sempre eu aconselho vocês, tente fazer, tá? Aproveite quando tem tempo para estudar, estude, se forme, não ache ponta para as coisas. Muitas das vezes vai aparecer dificuldade, mas se a gente colocar dificuldade nas coisas, tu vai ser igual mais um. Mas se você não colocar, você vai ultrapassando e vai se dar bem futuramente, você vai se dar bem. Então é isso, professor. Obrigado pela presença. Se você quiser adicionar mais alguma coisa. Eu queria agradecer a turma de vocês por lembrar de mim, né? Então, o que eu pude ajudar vocês é isso aí. A história não é tão longa, é bem curtinha. E aproveito para dizer para vocês assim, vocês têm um segundo, assim, que hoje em dia vocês aproveitem que está chegando para a formatura de vocês. Não pare de estudar. Se aproveitar para fazer um curso técnico que tiver, aproveite fazer esse curso técnico. E pense, eu sou um exemplo vivo para vocês aí. Se vocês quiserem criar, a minha história está aí. De uma pobreza geral, mas nunca baixei a cabeça e fiquei para trás, sempre correndo atrás da máquina, né? Entendeu? Então eu quero que você se dê bem. E eu acho que eu me dei bem. Graças a Deus, hoje agradeço. Pouco que eu tenho, fiz suando, trabalhando bastante, trabalho até hoje, 60 horas, 40 no estado e 20 no município, tá? Então, quero que vocês façam a mesma coisa, tá bom? Obrigado. Obrigadão, Edson. Vamos voltar sempre. Show de bola. Tchau, pessoal. Se deixar, eu falo até 3 dias atrás.